Estamos prontos. Prontinhas. E você, Gabriel? Tá, só estou conferindo se está gravando, tá? Já coloquei aqui para gravar. Mas vai ficar essas imagens assim, porque eu não vou ver as meninas? Ô, Simone, passa o dedo assim no seu celular para ver. Porque eu tô vendo você, eu tô vendo a... É o jeito que você está deixando aí. Ah, agora sim. Então, beleza. Bom? Estamos prontos. Camila, né? Perdão. Isso. Camila, aí quando você quiser trocar as imagens, você me avisa. Você fala, Gabriel, você pode passar para mim? Deixa eu... Tá bom. Vou salvar essas imagens no meu computador, porque aí não tem o risco de eu perder elas no momento, né? Então vai ficar melhor. Vou retornar aqui para esta tela. Acho que assim está melhor. E quando você quiser compartilhar, deixa eu deixar aberto elas no meu computador, porque aí é só a pasta. Daí eu falo a imagem 1, você já vai saber qual que é a imagem 1. Tá. Que é aquela do fluxograma. Agora falta a parte. Isso, essa é a imagem 1. Essa aqui, né? É. Tá, então vai iniciar nesta. Beleza. Então tá bom. Já está gravando, tá? Quando vocês quiserem, eu vou agora ficar mudo e vou deixar vocês. Ok, Gabriel. Então tá bom? Boa sorte. Tá bom. Ok. Obrigada. Olá, mais uma live social. E nós estamos nessa live hoje, queremos agradecer aos nossos parceiros. Unifuvic, Centro Universitário Vida Cristã, a sua faculdade em Pindamonhangaba. E essas lives sociais, a gente acredita que através da informação, do conhecimento, a gente consegue gerar, mobilizar consciência às pessoas. E através da educação, da informação, você consegue transformar cenários. E esse tema é muito relevante, esse tema de hoje. Nós vamos estar discutindo aqui com duas profissionais qualificadas para estar discutindo esse tema com a gente. Temos também o Conselho de Pastores de Pindamonhangaba e temos o Instituto INILibras, para você também, uma ótima opção para se qualificar em tempos de pandemia, em sua casa, no seu conforto, através do ensino remoto. Instituto INILibras é de Pindamonhangaba também. Bom, live social, e o nosso tema hoje, olha, esse tema foi escolhido por quê? Olha só, nós estamos aí mais de 115, 120 dias, né, no isolamento social. E nós estamos aí com um cenário de como lidar com dores crônicas na pandemia. Como será que nós estamos lidando com as dores crônicas? E baseado em um estudo, em uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina, nós chegamos a esse tema. Eles mostram um quadro, olha, de 37% da população brasileira é acometido por algum tipo de dor crônica. Então, você imagine como lidar com essa situação diante de um cenário de isolamento social. Muitos hábitos foram... a gente mudou, né? A população teve a mudança de hábito. Já existiam algumas, é claro, com dores crônicas, mas também algumas pessoas despertaram até e começaram a ter algum tipo de dor pelo isolamento social, pelo todo o estresse causado, o trabalho em home office também causou, né? Está causando algumas lesões, algum tipo de dor também, porque a gente está ficando muito tempo
à frente de uma tela, de um computador, e estamos fazendo pouquíssimos movimentos, né, em casa, muito tempo sentado, estudando, trabalhando, e sem poder praticar um exercício físico fora na academia. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa querida Camila. A Camila é fisioterapeuta e ela também é empresária e dona aí do espaço maravilhoso do Ofit aqui em Pindamonhangaba. E também, é claro, foi ex-aluna da nossa faculdade, do nosso centro universitário, FUNVIC. Então, é muita alegria, muita honra tê-la, Camila, aqui com a gente nesta tarde para debater esse tema, como lidar com a dor crônica em tempo de pandemia. Temos também a nossa querida Letícia, ela é psicopedagoga, ela também é uma profissional que atua em Pindamonhangaba, no NAP, no Núcleo de Atendimento, aqui em Pindamonhangaba, e nós estamos aqui, olha, com certeza essa live promete. Eu vou começar com a nossa querida Camila para a gente ganhar tempo. Camila, duas perguntas eu vou iniciar com você nesse bate-papo aí, e você, de uma forma clara, por isso que eu trouxe pessoas que estão acostumadas a ter um discurso, a chegar, a sua explicação, a sua fala, os seus conceitos, vocês passam de forma simples, para que seja acessível para todos os públicos. Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, Camila, a gente percebe, Camila e Letícia, que algumas lives, os profissionais eles não conseguem chegar ao nível para atingir a maior parte da população, principalmente as pessoas mais simples, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, Camila, me responda aí para os nossos convidados aí, muito boa noite para aqueles que estão nos acompanhando aí, que você possa também fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Pergunte e depois, com certeza, a Camila e a Letícia vai poder te responder. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Como aliviar a dor lombar crônica? O que posso fazer sobre isso? E uma outra pergunta os efeitos da quarentena para o corpo. Depois a gente continua no segundo bloco com outras perguntas. Fique à vontade, Camila. Ok, primeiramente, boa noite para todo mundo. É Letícia? Isso, boa noite, Camila. Boa noite, prazer em conhecê-la. Simone, obrigada, né, pelo convite. Eu acho que esse assunto é muito interessante, porque a gente lida com uma questão de saúde pública, né? Se a gente for ver alguns dados sobre dor crônica, tem a Associação Internacional do Estudo da Dor, que é a IASP, ela tem lá algumas pesquisas a respeito desse assunto e mostra que a dor persistente é uma das principais causas de incapacidade física no mundo. Então, se a gente for pensar bem, a dor crônica é algo assim que a gente precisa dar muita atenção. Mas antes de mais nada, eu acho muito interessante a gente entender o que é dor, né? Quando a gente conhece sobre o conceito da dor, sobre a definição da dor, a gente já quebra aí alguns paradigmas e algumas crenças, tá bom? Então, eu quero compartilhar uma imagem com vocês que vai ilustrar e que vai mostrar justamente essa definição da dor, tá bom? O Gabriel vai compartilhar com a gente uma imagem e a gente vai conseguir entender melhor o que é a dor crônica, né? Então, a definição da dor, ela foi refeita, ela foi reformulada agora até em 2020. Em julho de 2020 foi dada essa nova definição sobre dor, justamente dessa a Associação Internacional do Estudo da Dor. Então, como a gente pode ver aqui, a dor ela é uma experiência. Então, primeiro ponto, Simone, a dor é uma experiência. O que é dor para mim não é dor para Simone. O que é dor para Simone não é dor para Letícia. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, né? É uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada ou semelhante associada a um dano tecidual real ou potencial. Então, é exatamente isso que nós
percebemos que, por mais que não houve um dano real, só aquela sensação, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Quando o Anderson Silva levou aquela pancada na perna, né? Vocês lembram desse episódio? Uma luta que ele fraturou ali a perna dele. Só de olhar já dói, né? Porque também a dor, ela tem uma porta de entrada e a visão é uma das portas de entrada. Então, por mais que não foi um dano real, foi um potencial dano, né? E isso já pode provocar uma experiência de dor, né? Existem também 6 notas principais que a IASP ela coloca aí nesse entendimento da dor. Primeiro, a dor é uma experiência pessoal, como eu disse para vocês, né? É pessoal, cada um tem uma percepção, cada um vai ter uma resposta diferente, né? E ela é influenciada em vários graus por fatores biológicos, fatores psicológicos e sociais, tá? Então, até essa imagem que eu compartilhei com vocês vai mostrar justamente a interação desses fatores psicológicos, fator social e o fator biológico. A dor, ela não é igual lesão. É estranho falar isso para vocês, mas o que a ciência mostra também é que não é porque eu cortei o meu dedo, né? Eu estou dando um exemplo muito agudo, né? Eu cortei o meu dedo, isso não significa que eu vou ter dor, tá? Estou dando uma pincelada a respeito disso. A dor ela é muito complexa. Mas se a gente for olhar para esse modelo biopsicossocial antes, a dor ela era entendida de uma forma muito racional e linear. Como eu posso dizer? Houve ali uma lesão tecidual, logo eu tenho dor. Houve uma sobrecarga mecânica, por exemplo, eu fiz um exercício muito exagerado, logo eu tenho dor. Pensamentos catastróficos, uma pessoa que pensa muito negativo, tem várias crenças estabelecidas a respeito da dor, logo a pessoa também ela tem a probabilidade de ter mais dor. Outro fator que associa com esse curso linear da dor o sono, a alteração de sono, também contribui para o surgimento da dor. Isso é um raciocínio linear, muito biomédico, e hoje o modelo biopsicossocial tem levantado várias bandeiras e tem entendido a dor com esse tripé que a gente comentou, o tripé social, o fator biológico e o fator psicológico, né? Então, esses 3 fatores devem ser levados em consideração quando a gente atende um paciente com dor crônica. Às vezes, o fator biológico está predominante, às vezes uma inflamação, ela é clara ali naquele local. Mas o contexto que a gente está vivendo, onde nós estamos isolados, né? Estamos enfrentando essa pandemia há muito tempo ali dentro de casa, é um fator social, isso contribui para o fator biológico. E uma pessoa, por exemplo, também, que além do fator social que nós estamos enfrentando, o fator biológico também predominante, por exemplo, ela torceu o joelho, tem um fator biológico importante ali. Mas é uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, uma pessoa que tem distúrbios de sono, isso é um fator também psicológico e a gente precisa entender isso e abordar o nosso paciente quando ele chega no nosso consultório, né? Então, a dor crônica, ela deve ser entendida também baseada nesse modelo biopsicossocial. Então, esse modelo ele descreve como fatores biológicos, psicológicos, sociais que se combinam e eles se interagem para influenciar na saúde mental, social e física das pessoas. A dor crônica também, interessante a gente entender que ela tem relação com o tempo. Então, é uma dor persistente. É a pessoa que tem dor por mais de 3 meses. Agora, vamos responder a pergunta da Simone, né? O que nós fazemos com isso diante dessa situação que nós estamos enfrentando? Hoje, o que a gente vê na ciência, na literatura? Que o movimento é o nosso maior aliado. Né? O movimento ele vai liberar
é como se fosse uma farmácia natural, que a gente vai fabricar dentro de nós mesmos. Então, ele vai liberar ali, substâncias químicas que vão inibir, né, esse limiar de dor, essa intensidade de dor. É como se fosse um controle remoto, onde tem lá o volume de intensidade, né, mais e o menos. O movimento, ele vai apertar no menos, ele vai diminuir essa intensidade, esse volume, e além de contribuir para outros fatores, né? O fator do sono, o fator da ansiedade, o fator do estresse, que ele vai contribuir junto, ele vai amenizar essa sensação de dor crônica. É algo mágico? Não é mágico. A gente precisa ter mesmo resiliência, ter persistência. É um desafio agora na pandemia, porque muitos precisam estar em casa, pessoas que têm ali uma doença, né, já de base, já tem uma hipertensão, já tem um diabetes, é um caso de mais risco e potencial de contaminação, né, e também de transmissão, então a gente precisa ter muito cuidado, mas dentro de casa a gente pode usar algumas estratégias, né, pessoas que ficam sentadas, é bom organizar melhor. Essa gestão do tempo vai proporcionar, né, que você consiga encaixar dentro do seu cronograma ali a sua atividade física diária, sessões de alongamento, sessão de fortalecimento muscular. Na ciência, detalhe, né? Na ciência mostra que o exercício aeróbico ele tem bons resultados para pacientes com dores crônicas, né? E a gente também precisa, né, uma das ferramentas que eu utilizo lá no meu consultório também é a educação em dor. Eu acredito muito que o conhecimento liberta, Simone. O conhecimento não é por isso que nós estamos aqui, justamente para transmitir conhecimento. Só que conhecer, informação, a gente tem e encontra em todos os lugares. O que a gente precisa fazer é colocar em prática dentro de nós. Né? A gente precisa colocar isso em prática e aplicar e sentir os benefícios do movimento. O modelo biomédico, muito antigo, ele falava do repouso, que a gente tinha que ficar mais em repouso, que a gente tinha que evitar alguns movimentos, né? E isso gera em nós, pacientes, medo, hipervigilância. Isso gera também pensamentos catastróficos que, nossa, eu vou mexer, não vai dar certo, vai doer mais. E hoje, esse modelo biopsicossocial e uma abordagem mais atual da dor crônica mostra totalmente o inverso, mostra que o movimento, ele vai proporcionar, ele vai estimular o nosso cérebro a provocar respostas diferentes. É como a foto da farmácia, né? É como a foto do álcool. Coloca para mim, Gabriel, o álcool. A gente consegue colocar mais fogo, mais intensidade ali na minha sensação de dor. Quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho ali sintomas depressivos ou pensamentos negativos, tudo isso vai intensificar a minha sensação de dor. Isso não significa que quanto mais dor, mais lesão. Isso não significa. Então, assim, nós podemos, dentro de nós, proporcionar estímulos diferentes e produzir mais substâncias que podem melhorar o meu quadro de dor. E daí tem algumas dicas, né? Tem algumas ferramentas, que é como eu estava falando para você, a educação em dor é uma ferramenta que a gente consegue muito melhorar esse padrão de dor crônica, o exercício, o relaxamento, meditação, retorno gradual às atividades. Esse retorno gradual às atividades é para pessoas que têm medo do movimento. Tem muita gente que tem medo de machucar mais, de lesionar mais, né? A pessoa está passando por um período de dor já de 2 anos, 3 anos. Isso muda o seu estilo de vida. A pessoa deixa de fazer muita coisa por conta da dor, né? Então, nesse perfil de paciente, a gente tem que expor ele gradualmente, respeitando, né, o nosso paciente. E a gente precisa também definir metas. Essa definição Camila, de metas
bem, e a gente vai crescendo aos poucos até chegar aí numa melhor qualidade de vida e tudo mais, né? Eu achei que, não sei se eu consegui explicar bem para vocês entenderem. Tá perfeito. Camila, segura um pouquinho aí, que essas suas metas, as dicas das metas, você vai dar no segundo bloco, ok? Ah, legal, legal. Toma uma água, um fôlego e a gente volta já com a Camila. Isso. Agora, a doutora Camila Araújo, ela é fisioterapeuta especialista em fisioterapeuta ortopédica, especialista em traumatológica, com aperfeiçoamento em fisiomortopedia. E é integrante também aí do estúdio do Fit, né? E atua com disfunções na coluna, quadril e joelho. Então, aí, para os nossos amigos aí das redes sociais que estão nos ouvindo, uma excelente profissional está conosco aí. Tem dor crônica, está precisando fazer um movimento, por favor, procure a doutora Camila lá na Duofit. Camila, segura um pouquinho aí que você vai continuar com suas dicas. Agora a gente vai bater um papo agora com a Maria Letícia. Ela é psicopedagoga, como eu já falei, também ela é uma profissional que atua em Pindamonhangaba, ali no NAP, no Núcleo de Atendimento. Uma jovem profissional. E aí, doutora Letícia, né? Como lidar com a dor crônica em tempos de pandemia? Como você, como profissional, está lidando, né? E como você está orientando os seus pacientes, o seu público de atendimento? Boa noite a todos, a Simone, Camila, tudo bem? Então, a dor crônica é algo que requer muita atenção e muito carinho, eu acho, para refletir, né? A gente, como a Camila falou, ela exerce influência em vários departamentos, né? No emocional e tudo mais, não só no físico. E com todas essas mudanças, é um assunto a mais que ou às vezes se acentuou com essa mudança de rotina, ou às vezes surgiu nesse novo período que a gente está passando, né? Junto com a atividade física, da necessidade do movimento, eu acho que o que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia é a consciência do nosso corpo a todo momento. Isso quer dizer o quê? Se eu faço um exercício, vou lá, faço um exercício aeróbico, mesmo em casa, que é ótimo. Mas depois a pessoa vai para os seus estudos ou para o seu trabalho, que estamos usando mais o computador ou caderno, quer dizer, atividades mais sentadas. Mas às vezes a pessoa senta com uma má postura, senta com uma perna torta, senta às vezes no sofá, de lado. Quer dizer, tudo isso influencia muito, né? Então, procurar ter um cuidado com a sua postura, procurar ter uma atenção com como você senta, com como você se posiciona. No dia a dia, eu também estou fazendo, né, uma parte do trabalho em home office, então fico muito tempo sentada. E algo que está me ajudando muito na rotina, né, eu já fazia isso antes para beber água, para ter o hábito de beber mais água. E agora também é colocar um timer no celular mesmo. Porque o tempo passa muito rápido e às vezes a gente vai perceber, a gente está 2, 3 horas sentado no computador, né? E só percebe quando a dor já começou a gritar ali. Daí fala, opa, acho que estou muito tempo sentada. Então, o que eu faço? Eu coloco um timer no celular. Para quê? Deu um tempinho para levantar, seja dar uma espreguiçada, uma alongada, que já dá um outro movimento, né? Auxilia muito, né? Eu acho que assim, complementa junto com as atividades, que é importante a gente estar procurando ter nesse momento, né? Principalmente que a gente está passando, mas ajuda a manter o corpo sempre se movimentando. Então, acho que unindo isso, que é uma dica bacana, que para mim ajudou muito. Começou com a água e foi para alongamento, assim.
E junto com os exercícios, eu acho que complementa essa consciência de uma postura boa e confortável. Legal, professora Letícia, doutora Letícia, né? Camila, eu volto com você e a minha pergunta é a seguinte: quais as intervenções para aliviar essa dor lombar crônica em tempos de pandemia? Quais as intervenções, né, para a gente estar aliviando essa dor lombar, conforme a nossa colega ali, vou puxar o gancho dela, né? Muito tempo sentado, você não coloca ali, olha, 2, 3 horas. Eu tenho dias que eu passo 4 horas de frente ao computador. Meu Deus! E eu tenho uma escoliose terrível. Acho que o último grau da escoliose eu tenho. E eu falei, meu Senhor, e agora? Então, a gente precisa realmente colocar lá o aplicativo, ó, para. De meia hora você para. Bom, eu não vou falar, você tem que falar, né, Camila? Então, quais as intervenções aí que a gente pode estar oferecendo de dica, né, para aliviar a dor lombar, né, nesse tempo de pandemia? E também você já responde aí quais os exercícios para aliviar a dor lombar nesse tempo de pandemia. Então, acho que você pode deixar algumas dicas aí para a gente estar fazendo em casa. Legal. Bom, no meu dia a dia, eu uso praticamente 3 intervenções, Simone. A primeira que eu falei, que é a educação em dor, que eu acho que conhecimento ele é importante. Eu não vou ficar ali explicando a neurologia, a neurociência da dor, eu não vou ficar entrando nesses detalhes com o meu paciente, mas informações simples, que às vezes ele mesmo me traz na consulta, algumas crenças que ele tem a respeito da dor, algumas limitações, porque a parte do aprendizado, do cognitivo, aquilo que a gente aprendeu antes, né? Nossa, muito tempo sentado, ou má postura, a pessoa ela fica alienada àquelas informações, né? E muitas das vezes isso gera uma hipervigilância, isso também é perigoso, sabe? E daí a gente vai encontrando algumas crenças nos nossos pacientes e vai liberando algumas informações a respeito da educação em dor. Então, é um ponto que eu acho que é válido, não só na primeira consulta eu faço isso durante todas as nossas sessões. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu ali libero um conhecimento, uma informação a respeito da dor. A segunda outra ferramenta, intervenção que eu uso é terapia manual, que hoje é mais difícil da gente usar, né? As pessoas não estão indo tanto em consultórios, em clínicas, mas a terapia manual, a curto prazo, ela tem uma boa resposta no controle da dor dos nossos pacientes. E a terceira ferramenta que eu utilizo é o movimento, é o exercício, né? O exercício, ele é o meu maior aliado ali, né? Então, eu sempre busco observar qual é o movimento que mais agrada o meu paciente. Por exemplo, né? Já vou dar uma dica de exercício. Isso aí é pessoal, tá? Não é uma receita de bolo, todo mundo faz a mesma coisa. Uhum. Não, para dor lombar, principalmente, a gente tem que olhar qual é o movimento que mais gera agrado para o meu paciente, que mais ele tem melhora da dor. Camila, quando eu fico em pé e levo as minhas costas para trás, eu melhoro. A minha dor, ela melhora, né? Então, eu vou seguindo esse caminho. Eu vou trabalhando exercícios de extensão, exercícios que vai proporcionar esse conforto e que ele mesmo relata que já sente um alívio da dor. Outro paciente não, fala assim, Camila, quando eu deito e eu abraço os meus 2 joelhos, né, alongando ali a minha lombar, eu sinto uma melhora da dor, eu sinto maior conforto. Então, eu uso essa informação que ele me traz e eu percebo que os movimentos de flexão são os movimentos que mais geram alívio e conforto para a coluna dele. Então, eu vou e eu utilizo esses movimentos. Tem vários, né? É só um exemplo, movimentos de extensão, movimentos de flexão, de inclinação, rotações. Então, eu vou colhendo ali informações que o próprio paciente me relata, que vai melhorar, que ele faz no dia a dia dele, que melhora. E eu vou colocando exercícios
que vão proporcionar isso. Além disso, como eu disse, o exercício aeróbico, ele tem uma resposta muito interessante para pacientes com dores crônicas. Então, por exemplo, é mais complicado, mas a gente consegue fazer um exercício aeróbico em casa, né? A gente consegue fazer isso com um acompanhamento de um profissional, ele vai orientar ali exercício aeróbico, corridinha. Nossa, Camila, mas eu tô com muita dor. A gente vai fazer expondo o paciente de forma gradual, até que ele consiga. A gente vai estabelecendo metas. Por exemplo, Camila, eu consigo 10 minutos sem dor. Bem, a gente vai fazer por 10 minutos. E daí a gente vai crescendo. Camila, eu consigo por 12, eu consigo por 15. E a gente vai aumentando de forma gradual e expondo esse paciente, né, ao movimento. Então, eu uso esse tripé, né, esse tripé de educação e dor, terapia manual e o movimento, né? Sempre orientando, ajustando, corrigindo. É importante a gente também se preocupar com a qualidade do movimento, isso também é interessante, não é fazer de qualquer jeito, em qualquer velocidade, tem um time certo, tem uma forma mais natural de fazer, e a gente vai orientando também. Mas eu acho que essa questão dos exercícios que é a melhor maneira mesmo da gente cuidar e expor o nosso paciente. Eu aprendi uma coisa essa semana não, o mês passado, eu quero compartilhar aqui com vocês. O paciente que tem dor crônica, ele busca diminuir a dor. É a busca dele, ele quer diminuir a dor dele de qualquer maneira. E daí ele busca várias coisas, né? Coisas que são boas, coisas que não são tão boas, assim, que a ciência não mostra nenhuma evidência a respeito disso. Mas o paciente ele busca constantemente diminuir a dor. E aí eu levanto uma outra bandeira, que é a bandeira de aumentar a vida. A gente tem a vida e tem a dor. A gente busca diminuir a dor. Mas o que a gente pode fazer para aumentar a vida? Ou seja, melhorar a qualidade, o relacionamento com os nossos filhos, mais tempo com os filhos, com a família. Isso aumenta a vida da gente. Fazer exercício físico, isso aumenta a disposição, ter um sono de qualidade, buscar fazer coisas que eu gosto no meu trabalho, tentar ter um relacionamento bom com as pessoas, tudo isso aumenta a nossa qualidade de vida. E, consequentemente, a dor, ela vai reduzindo o seu calibre, a sua intensidade. Então, acho que essa é a bandeira que a gente tem que levantar. A gente pode, sim, pensar, a gente deve pensar em diminuir a dor. Mas a gente pode também pensar no caminho oposto, aumentar a vida. Isso com certeza vai fazer toda a diferença. E a dor vai ser só uma coisa, não vai ser a coisa principal da sua vida, né? Eu acho que essa é a mensagem também que eu quero transmitir. A gente precisa aumentar a nossa vida, certo? Assim como a planta precisa de água para viver, nós precisamos também de movimento para ter vida. Volto já com você de novo, Camila, daqui a pouquinho, segura aí. Eu tenho certeza que você tem mais para poder informar para os nossos ouvintes. Antes de eu voltar para a doutora Letícia, com o que você acabou de falar aí, doutora Camila, a gente percebe também que não podemos, nem aqueles que já têm uma dor crônica, ou aqueles que possivelmente desenvolverão nesse período de isolamento social, né? Eles não devem sair por aí ouvindo, vendo, lendo e praticando assim. Tudo que está vendo, que está ouvindo, recebendo e fazendo. Pelo que eu entendi aí, é preocupante, né? O cidadão, a pessoa ir lá e ligar a internet no YouTube, começar a fazer determinados exercícios. Quando que eu percebo na sua fala que há uma preocupação, há um tratamento para cada indivíduo. Então, é preocupante isso, né? Pelo que você falou. Eu, Simone, não posso ligar a televisão no YouTube e ir lá procurar um doutor que está falando isso, começo a fazer exercícios para não ficar com uma vida sedentária, para diminuir esse sedentarismo. E, de repente, eu
cria um outro problema. Pode ou não pode acontecer isso? Pode sim, porque a gente às vezes vai com muita sede ao pote, né? Eu acho que é uma cultura do brasileiro, né, de querer coisas milagrosas, né? Eu acho que a gente precisa ir com calma e respeitar as limitações do nosso corpo, né? Às vezes, a gente tem algumas lesões, por exemplo, que são assintomáticas. Por exemplo, se a gente fizer, assim, uma ressonância magnética em 100 pessoas, boa parte delas podem ter algumas alterações, hérnia de disco, protusão discal, e não sentem dor, né? Eu também não estou falando que se tiver isso vai ter dor, mas muitas coisas que nós temos no nosso corpo, às vezes, algum desgaste, sei lá, alguma coisa, alguma alteração, elas podem ser desencadeadas, né, por movimentos exagerados, feitos sem orientação, sem prescrição, né? Eu sempre defendo que o exercício ele é igual remédio, ele tem prescrição, ele tem que ser prescrito. Não é somente vai e seja feliz, né? Precisa sim ter um acompanhamento, uma evolução, né? Uma prescrição individualizada para cada um. Ok. Mas é isso mesmo. Letícia, querida, eu estou com uma pesquisa, estou com um parágrafo da pesquisa que eu busquei, né, no Conselho Regional de Medicina, e aqui está dizendo o seguinte, olha, algumas possibilidades de agravos à saúde e mesmo mortes por patologias como o AVC, né, acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, descompensação diabética, descontrole da pressão arterial e outros, né? Eles devem estar ocorrendo e determinando as mais diversas consequências negativas. Tudo isso nesse período de isolamento social. Por isso, muitos entendem que precisamos ser proativos. Olha só. Por isso, muitos entendem que precisamos ser proativos, mobilizando nossos pacientes, nossos pacientes e chamando-os para as consultas presenciais ou online. Isso, evidentemente, com todos os cuidados sanitários necessários. E aí ele coloca, o próprio confinamento é um fator de risco importante, porque as pessoas ficam em casa, não se movimentam, passam horas sentadas diante de TVs com atitudes prejudiciais à saúde. Como que você vê essa pesquisa aí, esse parágrafo aí? Você concorda com o que você tem para você orientar diante desse resultado aqui? Sim. Olha, eu concordo. Eu acredito que, como a gente estava falando, muitas situações se agravaram, né? Tomaram maiores proporções nesse momento. E como a Camila estava falando com a gente, a importância de um profissional, né? Para estar orientando, para estar acompanhando, para a gente não estar abrindo a internet, por exemplo, e tentando um pouco de cada coisa, sem saber o que é melhor para cada um. Então, a importância de um profissional para estar acompanhando de acordo com cada caso, né? E realmente, tantas questões, eu acredito fielmente que o quanto o emocional, né, influencia para a nossa saúde física. Então, todas essas questões que as pessoas já tinham e agora com uma maior ansiedade, né, com uma maior insegurança quanto ao momento presente, e essas situações podendo estar sendo agravadas. Mas o mais importante, eu acho, como a gente está conversando, é focar no positivo, é focar nas possibilidades, é focar no que pode ser feito, né? Quanto tempo que a gente passava antes falando que não tinha tempo para as coisas, que não tinha tempo para, às vezes, até ir no médico, não é? Quantas vezes a gente deixava para depois? Então, olhar mais para si, aproveitar esse tempo que
que estamos tendo, né? E nos organizarmos mais para cuidarmos de nós realmente, né? Do corpo, da mente, da alimentação, né? E sempre procurando um profissional, um responsável da área, né? Para estar podendo nos orientar da melhor forma. Eu vejo, não sei se vocês vão concordar comigo, Camila e Letícia, de acordo com o que eu li, né, que eu observo, que eu pesquiso e vejo, me parece, se eu estiver enganada, vocês me corrijam, por favor. Eu não sou da área da saúde, né? Não é a minha área, então a gente é curiosa. Então, me parece, diante desse bate-papo, diante do que eu estou lendo aqui, está na minha mão uma pesquisa, né? Me parece que está acontecendo dois extremos. Essas doenças surgindo como doenças psicossomáticas, que já foi comprovada a existência delas, né? E o corpo sofre. Então, está acontecendo dois extremos de as pessoas estarem com a síndrome do pânico, estarem tão preocupadas, né? E aí acabam adquirindo essas patologias, essas doenças psicossomáticas, né? Indo para outro extremo e acaba, de repente, levando até a morte, porque as pessoas entram em pânico, no desespero, e acaba, nem é o Covid, nem nada, mas foi por conta da síndrome do pânico, do desespero. E também há um outro extremo, que eu percebo aí, um outro extremo de quê? Pessoas que já tinham doenças crônicas, outras que adquiriram de forma, né, devido à sua mudança nas suas atividades em casa, no trabalho, no home office, muitas deixaram de procurar os seus médicos, de continuarem com o seu tratamento, devido também à preocupação de ir ao consultório, procurar um médico e ficar infectada por conta do cenário que nós estamos vivendo. Então, inclusive, eu estou falando isso aqui porque eu estou aqui na mão, aqui, ó, pesquisa feita recentemente na França, revela que 27% dos entrevistados, olha só, estão em estado importante de ansiedade, que foi o que a Camila acabou de colocar aqui, quando anteriormente, né, e fora do período pandêmico. Esse percentual girava em torno de 13%. 13%. Com esse período da pandemia, aumentou para 27% a questão da ansiedade. Por outro lado, outra pesquisa mostrou que 35% desistiram de fazer pelo menos uma consulta médica, que é o que eu acabei de falar, né? E entre os motivos citados, 38% disseram ter medo de ser infectado, 28% com receio de perturbar o médico, né? E 17% por conta dos fechamentos dos consultórios. Então, desse modo aqui, todos aqueles, né, todos aqueles que têm uma doença crônica, eles precisam continuar em contato com o seu médico. Não é não, Camila? O que você me diz aí? E aí você já dá as suas considerações finais aí para o nosso término dessa live. Como estamos lidando com a dor crônica nessa pandemia, diante desse cenário todo aí que nós estamos vivendo, Camila? Eu acredito, assim, que a gente está mesmo num cenário de medo, num cenário de incertezas, de dúvidas, né? A gente está lidando com uma pandemia, um vírus que ainda não se sabe ao certo, né? Qual é o tratamento ideal? Não se sabe ao certo quais são os efeitos, né? Pós-contaminação, pós-Covid, a gente ainda não sabe muito bem se essas pessoas vão ter sequelas e tudo mais. Então, o medo, ele está instalado. Eu acredito muito que as pessoas, né, têm a tendência de ouvir muitas informações de televisão, de internet. Eu vou citar aqui uma palavra da Bíblia, mas diz assim: se os nossos olhos são maus, né, nosso coração também, ele abre portas, né, para que a gente também fique mal. Então, a gente olha muitas informações negativas e isso contribui
para o aumento do medo, para o aumento da depressão, da ansiedade, né? A gente fica muito incerto, a gente não quer sair de casa, a gente realmente acaba pensando, né, em não ir aos hospitais, realmente está instalado, mas muito pelo nosso comportamento mesmo, de só ver informações negativas. A mídia vem disso, né? A mídia vem disso, informações negativas, e isso acaba contaminando a mente das pessoas. A gente precisa se desligar um pouco, e como a Letícia falou, a gente precisa ter um olhar mais positivo para as coisas. E isso vai fazer toda a diferença, né? Não só para pacientes que têm dor crônica, mas para todos nós, né? Se os nossos olhos estiverem bons, todo o nosso corpo será bom. E a gente precisa acreditar de fato que se a nossa mentalidade mudar, as coisas ao nosso redor vão mudar também. Isso não tira a nossa responsabilidade de fazer tudo que precisa ser feito, né? Higienização, evitar sair de casa, enfim. Mas a gente precisa ter um olhar mais positivo. E a minha mensagem final é o seguinte, como eu disse para vocês, eu acredito muito que o conhecimento é libertador. E eu acho que o que a gente está fazendo isso agora é justamente isso, Simone. Parabenizo você por isso, porque a gente é carente de conhecimento, de informação de qualidade, a gente precisa disso. Conscientizar as pessoas, incentivar as pessoas, né? Como eu falei no começo, a dor crônica persistente é a maior causa de incapacidade física do mundo. Nós estamos lidando com algo sério, né? Não é algo que não tem relevância. Isso acomete e atrapalha muito a vida das pessoas. As pessoas acabam não tendo bons relacionamentos em casa, no trabalho, por conta dessas dores. Isso mexe com o nosso corpo, o nosso emocional, o nosso social. E a dica final é essa, né? A gente precisa também melhorar a nossa vida, aumentar a vida, buscar coisas que nos trazem prazer, sabe? Olhar para as coisas de uma forma diferente. E, consequentemente, a dor vai sair do foco da nossa vida, né? Então, aumentar a vida e, consequentemente, a dor ela vai diminuindo. Ela vai sumir? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas você vai conseguir controlar ela e não vai ser dominado por ela. Essa é a minha mensagem final para vocês. Muito obrigada, foi um prazer mesmo estar aqui com vocês essa noite. Eu que agradeço, Camila, pela sua participação. Letícia, querida, considerações finais. Você deixa um recado aí, a sua informação, o seu conhecimento para essa galera que está nos ouvindo aí. Gente, de tudo isso, para mim, tem algo que é muito simples, que eu falo que é um remédio para todo mundo, que é muito simples e às vezes a gente não dá atenção. E que ajuda muito, que é o quê? Respirar. Quando estamos ansiosos, quando estamos com desconforto, às vezes a gente percebe que até a nossa respiração está curta, né? Fica aquela curta e tudo começa a ficar travado, a dor acentua, começa a ficar tenso. Então, trazer para a consciência, trazer o hábito de respirar, respirar profundo, respirar com calma, trazer ar para o nosso corpo, que ajuda a relaxar, ajuda, né, os pensamentos positivos, né, a calma, a serenidade, né, algo tão simples, tão automático, mas que muitas vezes a gente não dá atenção no dia a dia. Então, se eu deixo uma dica, se movimentem. Quem já fazia algum tratamento, alguma coisa, continuem, né? Mesmo nesse período, com um profissional responsável, um profissional de acordo. E respirem. Respirem, pensem positivo, que logo todo esse momento vai passar. O nosso corpo é um presente, né? Que a gente usa a todo momento e a gente precisa cuidar muito dele. Então, agradeço a vocês, agradeço a Camila, agradeço a Simone, o pessoal que está assistindo a gente, por essa oportunidade. Ok.
Nós tivemos um bate-papo muito legal nessa live social, como lidar com a dor crônica nessa pandemia. As nossas profissionais aqui, doutora Camila e doutora Letícia, foi assim muito plena, muito espetacular na sua explanação, nas suas informações. E como já foi dito aqui pela Camila, né, e também pela Letícia, o importante é você pôr em prática as informações que você recebe. Nós estamos aqui, eu até agradeço a Camila e a Letícia pela voluntariedade, pela sua disponibilidade em tempo de pandemia, com muitos trabalhos que elas estão em home office, mas ela se voluntariou para estar trazendo conhecimento e informação para você que está nos ouvindo. Então, valorize, principalmente, como acabou de falar a Letícia, gostei da fala da Letícia quando ela disse que o nosso corpo é muito importante. E aí eu volto com a Camila, quando ela disse, a Camila disse o seguinte, olha, a vida é muito importante. Aí eu vou fazer uma junção da fala da Camila e da fala da Letícia. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele é o nosso Criador. E Ele fez o nosso corpo, nos deu o nosso corpo para nós termos cuidado. Nós temos que valorizar aquilo que o Criador nos deu. E por Ele ser um templo do Espírito Santo, Ele precisa estar em movimento, porque Ele sabia disso. Por isso, criou. Aí a ciência está aí para isso. E tem uma fisioterapeuta aqui e uma psicóloga, e uma psicopedagoga aqui com a gente. Então, é a ciência que está dizendo, e quem deu a sabedoria maior é Deus. Então, Deus está acima da ciência. Então, o corpo humano, o nosso corpo, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. E você deve cuidar dele. Tem especialistas aqui à disposição para você procurar e você se cuidar. Em tempo de pandemia, é muito importante você cuidar da sua mente, do seu espírito e do seu corpo. Então, a Camila também colocou isso aí, né? A questão dessas informações todas que vocês estão recebendo, procurar cuidar com essas informações, deixar de lado os pensamentos negativos, as informações que só te deixam para baixo. Isso faz com que a tua mente, se você ficar o dia inteiro só se alimentando de informações negativas, no final do dia você vai acabar já doente, né? Adquirindo uma doença, você vai até dizer, não, eu já estou com vírus, já estou com Covid, porque você ouviu tanta informação negativa, e realmente isso é sério. A nossa visão, a nossa mente, ela vai captando ali, e você acaba, se você não tiver com uma mente saudável, com o espírito leve e com o seu corpo saudável, com certeza você vai ter reações negativas. Então, que você possa cuidar do seu corpo. E eu trago aqui mais uma informação, olha, jamais eu vou deixar de terminar a minha live. Olha aqui, a nossa máscara. A máscara é uma prevenção que os médicos, os especialistas, os doutores estão informando isso. E a gente deve acreditar nisso. Há uma prevenção e você precisa se cuidar. Isso quer dizer também empatia e responsabilidade com o seu corpo, com você e com o próximo. E eu quero deixar mais outra dica aí, antes de terminar essa live. Se for necessário, muito necessário, você saia de casa e saia com os cuidados, né? A Camila falou aí, a gente tem que estar em movimento, tem que sair, porém sair e tomando as medidas preventivas, as medidas corretas, que estão sendo aí, nós estamos tendo essas orientações e todos os cuidados que nós precisamos ter. E se você tem uma dor crônica, procure o especialista, procure o seu médico, procure numa consulta online, procure ir no consultório dele. Se permita, né, a cuidar do seu corpo, porque ele é muito importante. E outra, tem pessoas ao redor de você que precisa de você, precisa que você esteja bem para você também poder cuidar dessas pessoas que estão ao seu redor. Então, mais uma live social, nós aqui nos despedimos, desejamos que você tenha um resto de semana aí abençoada,
Que Deus te abençoe, que você possa estar cumprindo com as suas responsabilidades sociais enquanto aqui você estiver nessa terra, não é isso? Eu quero também deixar aqui, dizer que nós estamos em oração pelas famílias enlutadas, por famílias que perderam seus familiares no Covid-19. Nós aqui sempre lembramos para que Deus conforte o coração dessas pessoas. Queremos dizer também que nós estamos também orando, em oração, por aqueles todos que estão em tratamento, em recuperação aí, que eles possam, o mais rápido possível, conseguir sair dessa fase de tratamento, sejam recuperados. Aqueles que estão nos leitos lá, já na UTI, também lutando para que a vida volte, né, ao normal, precisando de respiração, então que eles possam ser vitoriosos e saírem dessa, e estar conosco novamente. Isso eu falo de todas as nações, não somente aqui em Pindamonhangaba, não somente em São Paulo, no Brasil, mas nós estamos em oração para que Deus venha sarar a nossa terra, venha sarar o nosso povo, e que dias melhores realmente estão por vir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte como ser humano, né? Temos que cuidar do nosso corpo, temos que olhar um pelo outro, né? E fazer também. Quero também aqui lembrar que nós estamos preocupados, estamos orando também por aquelas pessoas que estão desempregadas, que perderam seus empregos, né? Que diminuiu aí a renda familiar, que você também possa acreditar, olha, Deus, Ele é o provedor. Ele é o dono do ouro e da prata, não tenha dúvida. E também não tenha vergonha de pedir ajuda, sim. Né? Teve uma cidade aí que fez uma campanha que eu achei muito interessante. Para as pessoas que estiverem precisando de um alimento, coloque acene com uma camiseta branca, com um pano branco na janela, e para dizer, olha, estamos aqui precisando de ajuda. Então, aqui em Pindamonhangaba não está fazendo isso, na sua cidade talvez não esteja, mas que você tenha humildade. Não é hora de ter vergonha. Você tenha humildade para dizer que está precisando de um pão, de 1 quilo de arroz, feijão, para que as pessoas se mobilizem para te ajudar. E nós estamos aqui. Se for possível, a gente também consegue tentar resolver o seu problema. Nós não podemos, mas juntos nós podemos. Se nós nos unirmos à nossa voz, a gente já está fazendo a nossa parte aqui, divulgando, trazendo informação para você. E isso também é muito importante. Então, que Deus abençoe a todos nós. Camila e Letícia, muito obrigado mais uma vez pela generosidade de vocês, pela voluntariedade de vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau.